Olá, nono ano, tudo bem? Vamos dar continuidade aos estudos do nosso capítulo 2, Revolução Russa. Na aula anterior, nós falamos das questões que deram origem a esse movimento, né? Falamos da formação da União Soviética, né? Que teve início lá no século XX, que a Rússia era um país pobre, que dependia praticamente da agricultura, que era governado por um imperador, que tinha assim, um poder absoluto, que todos estavam submetidos, inclusive, à Igreja Católica Ortodoxa. E, ao longo do tempo, vai se transformando, né? Essas ideias de seus líderes. Bom, em fevereiro de 1917, né, a gente já se percebia que o Império Russo, ele era um dos principais interessados na Primeira Guerra Mundial, que teve início em 1914, né? Embora o exército russo não tenha sido assim páreo, né, para as forças militares alemãs. Bom, então, um dos resultados foi a desistência em massa de soldados, né, desertaram da linha de frente, e outro foi o aumento da fome entre a população que se mantinha em território russo. Porque, como nós já vimos anteriormente, se a Rússia era um país que dependia, a sua economia girava em torno da agricultura, no campo, o trabalhador do campo, ele vai para o fronte, vai para a guerra. Lá, muitos morrem. Então, vai faltar mão de obra, vai faltar braços para trabalhar no campo. Sem a força do homem para trabalhar na agricultura, vai faltar comida, tudo isso aliado ainda às questões climáticas, que as temperaturas eram baixíssimas, né? Então, nos dias finais de fevereiro de 1917, uma manifestação pelo Dia Internacional da Mulher em São Petersburgo transformou-se em uma manifestação contra a fome, que era experienciada por boa parte da população. Então, a manifestação ela conseguiu o apoio dos soldados, que estavam insatisfeitos com a guerra, e essa insatisfação foi aumentando, e essas manifestações foram ganhando força. Em 27 de fevereiro desse ano, né, 1917, que é o que nós estamos tratando aqui, soldados e trabalhadores invadiram o palácio de Tauride e conseguem a renúncia do czar e vão dar origem à formação de um governo provisório. Ao mesmo tempo, operários e soldados constituíram novamente os sovietes. Então, essa situação ela fica conhecida como duplo poder, com a burguesia e a aristocracia organizando-se na Duma e os trabalhadores, soldados e camponeses organizando-se nos sovietes. Então, a principal reivindicação da população era a saída da guerra e medidas para diminuir a fome, né? Além de uma reivindicação antiga que já era a distribuição de terras. Bom, e vão se surgindo essas revoltas, essa insatisfação vai sendo crescente, né? Depois de março desse mesmo ano, uma série de patrões passaram, né, assim, a abandonar suas fábricas. Então, os operários, para não perderem seus empregos, começaram a ocupar as instalações das empresas e começaram a organizar comitês de trabalhadores responsáveis pelo controle da produção. Cada vez mais, os conflitos sociais vão aumentando, né, vão se intensificando e inicia-se, então, um processo de abertura política. Isso em março. Em abril, um dos principais líderes bolcheviques, Lenin, voltou do exílio. E, a partir desse momento, ele conseguiu influenciar mais intensamente os rumos a serem tomados pelo Partido Bolchevique.
que vocês já conhecem, porque vocês já fizeram a pesquisa solicitada na aula anterior. Bom, em julho, as forças militares ligadas ao czarismo tentaram derrubar o governo provisório, sendo impedidas principalmente pelos operários e camponeses que estavam organizados. Percebendo o acirramento da situação e do tamanho do conflito, os bolcheviques lançaram um lema que ficou muito conhecido: o PPT, ou seja, Pão, Paz e Terra, com o intuito de angariar, ou seja, obter apoio popular. Em outubro de 1917, com a chegada do inverno, os setores dos bolcheviques viram a necessidade de tomar assim, uma medida mais rígida, né? Ou seja, tomar o poder. Os camponeses já estavam ocupando as terras da aristocracia da igreja mesmo, e os trabalhadores intensificavam a formação de sovietes e de comitês de fábrica. Em setembro, os bolcheviques haviam conseguido o controle do soviete de São Petersburgo e, às vésperas do segundo congresso dos sovietes de toda a Rússia, os bolcheviques decidiram pela derrubada do governo provisório. Em outubro, 25 de outubro de 17, né? O Instituto Smolny, ele foi invadido pela Guarda Vermelha. Bom, então nós temos aí um desenho, né, do estabelecimento da revolução que está se desenhando, né? Então, entre outubro de 1917 a março de 1918, os bolcheviques lançaram as bases do novo Estado. A administração da economia foi centralizada em instituições estatais, que passaram a desenhar e planejar, né, a produção. Isso tudo numa tentativa para manter o controle operário das empresas. E a Guarda Vermelha foi substituída pelo Exército Vermelho, comandado por Trotsky. Então, o Tratado de Paz de Brest-Litovsk, que foi assinado com a Alemanha, retiram aí, nesse momento, a Rússia da Primeira Guerra Mundial.